Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar os aspectos principais da responsabilidade civil nas relações de trabalho. Devemos analisar primeiramente o que são as relações de trabalho. Juridicamente, a relação de trabalho é um grande gênero que engloba pactos cujo objetivo é fazer uma atividade humana ou uma prestação de fato. O fator diferenciador dos mais diversos tipos de trabalho humano é o nível de subordinação do contratado ao contratante. Dentre as relações de trabalho, destaca-se a relação de emprego, pactuada entre o empregador e o empregado e caracterizada pelos seguintes elementos: a prestação de um trabalho por pessoa física a um tomador qualquer, a pessoalidade do trabalhador, a não eventualidade no labor, a subordinação e a onerosidade. Inicialmente, sobre a responsabilidade civil do empregador, é preciso diferenciar a sua responsabilidade direta da indireta. A primeira se dá pelo desrespeito às normas relativas ao direito do trabalho. Já a segunda diz respeito à responsabilidade do empregador por ato de seu empregado ou preposto. As responsabilidades civis indiretas são objetivas, independendo de culpa. O Código Civil inclui a responsabilidade civil do empregador ou comitente por atos de seus empregados, serviçais ou prepostos, no rol de hipóteses de responsabilidades civis indiretas por atos de terceiro. Destacamos que consiste a expressão comitente em um gênero da autonomia privada, englobando o contrato de corretagem, mandato, agência e distribuição. O Código Civil também determina a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade desenvolvida implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Assim, temos que a responsabilidade direta do empregador também pode ser objetiva, caso esteja presente a atividade de risco. O Código Civil estabelece expressamente a responsabilidade objetiva das pessoas elencadas em seu artigo 932. Desse modo, temos a responsabilidade indireta do empregador ou comitente, que responderá objetivamente por atos praticados por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do seu trabalho ou em razão dele. Para a incidência dessa regra, não há necessidade da presença de um vínculo de emprego para configurar a responsabilidade por ato alheio. É suficiente a relação de pressuposição baseada na subordinação ou na confiança entre os envolvidos. No entanto, o ato praticado pelos empregados, serviçais ou prepostos, há de ser culposo. Assim, o empregado, serviçal ou preposto, pratica um ato culposo em face de um cliente, o qual ocasiona responsabilidade civil objetiva do seu empregador ou comitente. A doutrina considera que a principal observação a ser feita acerca da natureza da responsabilidade indireta do empregador é a superação do modelo da culpa in eligendo, substituída pela responsabilidade sem culpa ou objetiva. Atenção! Isto não significa, entretanto, que a jurisprudência brasileira não continue a trabalhar as categorias jurídicas da culpa in eligendo, ou até mesmo do sistema de presunção de culpa, em outras situações jurídicas. E quanto ao empregado, serviçal ou preposto que praticou o ato, professor? Ele vai sair ileso? A resposta é negativa. Após eventual ressarcimento do dano em uma ação cível, o empregador ou comitente poderá ajuizar uma ação em regresso, em face do empregado serviçal ou preposto, conforme o artigo 934 do Código Civil. Atente para um detalhe: na ação regressiva, a responsabilidade é subjetiva. Logo, para que o empregador ou comitente tenha êxito na sua pretensão, deve comprovar o dolo ou a culpa do empregado, serviçal ou preposto. Outro questionamento interessante é o seguinte: poderia o empregador, após responder objetivamente pelo ato do empregado, fazer o desconto do valor em folha? Segundo a CLT, para que o empregador possa descontar valores referentes a danos causados culposamente pelo empregado, será necessária a pactuação específica, o que é dispensável no caso de dolo. Por fim, vale registrar que a responsabilização do empregador se dá inclusive para a preposição em sede processual,
respondendo o empregador ou comitente pelos atos de seus empregados ou prepostos. Acerca da responsabilização por danos causados ao empregado, não há disciplina específica, dependendo do caso concreto. Se este dano decorre de ato de outro empregado, incidirá a regra de responsabilidade civil objetiva do empregador, com possível ação em regresso subjetiva em face do empregado causador do dano. Já nos casos em que o dano for causado por um terceiro, como um cliente no ambiente de trabalho, a ideia é de responsabilidade civil subjetiva. Responderá o empregador subjetivamente pelo dano causado ao empregado. O empregador será subjetivamente responsável pelo acidente de trabalho, exigindo a presença do dolo ou culpa para sua configuração. Porém, quando o acidente de trabalho ocorre em atividade de risco, há uma polêmica doutrinária. Alguns autores consideram que a responsabilidade civil será subjetiva, mesmo diante de uma atividade de risco, e outros se posicionam pela objetivação da responsabilidade por atividade de risco, que é o posicionamento majoritário. Vamos concluir a nossa aula mencionando o artigo 950 do Código Civil, que prevê hipótese específica de responsabilidade civil, traduzida pelo pagamento de pensão alimentícia de natureza ressarcitória, decorrente da prática de ato ilícito que causa incapacidade laboral absoluta ou relativa. Para mais informações sobre os tópicos apresentados, consulte o material didático disponibilizado em sua área do aluno. Vencedores são aqueles que nunca param de lutar. Mantenham o foco, bons estudos e até a nossa próxima aula.